Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rogamos pela iluminação do teu Espírito nessa manhã, que ele nos conduza a que o nosso coração esteja preparado, arado, para receber a palavra do Evangelho da graça de Deus, que possamos desfrutar disso, desse doce presente, e degustá-lo, que isso redunde em transformação pessoal no nosso caráter e louvor da tua glória. Amém. Amém, meus irmãos? Nós vivemos numa era bastante tecnológica, e a tecnologia é boa, mas nós paramos de perceber, muitas vezes, os processos das coisas. Nós atentamos para os resultados, para aquilo que é concluído. E quando nós deixamos de perceber os processos, a gente acaba por não perceber e valorizar o real significado daquelas coisas. E isso evidencia a utilidade apenas que nós cultivamos. As coisas são apenas úteis. Elas significam para a gente enquanto são úteis, porque nós não sabemos mais os processos. A tecnologia é boa, mas tirou da gente essa percepção processual das coisas. E a salvação, ela não aconteceu em um clique. Ela não aconteceu ou acontece da mesma maneira como nós baixamos um aplicativo no celular. Existiu um processo. Na eternidade, Deus Pai planeja todas as coisas, Ele nos predestina. Então, todo o Antigo Testamento profetiza a respeito do Salvador, o que dura aproximadamente 3.500 anos, e então o Salvador encarna, há mais de 2.000 anos atrás, e o Espírito Santo é enviado 50 dias após a crucificação. Para quê? A fim de que nós nunca mais estivéssemos sozinhos. Para aplicar o presente de Deus em nosso coração, e nos ensinar a desembrulhar essa dádiva que nos foi dada, para que a gente desfrute dela plenamente. E uma das marcas do povo de Deus é dar presentes. Porque o nosso Deus, ele é generoso. Ele se deu de si, ele se entregou, ele se doou a seus filhos. Deus nos deu muitos presentes, e a mim, especificamente, tenho alguns presentes muito preciosos. A minha esposa é um presente precioso que Deus me deu. O Samuel é um presente caro que Deus me deu, precioso, valioso, assim como a Esther, a Mariá, o Davi, que veio antes da Mariá, a Lisa, a Beatriz, e eu poderia continuar, mas eu vou parar por aqui. Muitos presentes, você vê que Deus nos abençoa mesmo. Deus tem seus preferidos. E sabe, existe um presente que ele vai me ensinar a valorizar todos os outros presentes que Deus me deu e que Deus deu a você. E o que é curioso
e essa é a boa notícia que temos nessa manhã, é que você já recebeu esse presente. E ele é um presente que está embrulhado em 3 laços. E nessa manhã eu quero ajudar você a desembrulhar esse presente, para que você possa fazer uso pleno dele. Afinal de contas, ninguém gosta de dar o presente para alguém e aquela pessoa não usufruir daquele presente. Ainda mais plenamente. Então, esse é o convite. Vamos desembrulhar esse presente juntos essa manhã? Muito bom. Pense comigo, um menino extremamente carente, que é iletrado, não sabe ler, não sabe escrever, vivia na completa miséria, e de repente alguém chega diante dele e lhe dá inúmeros presentes. Ele não sabia nem que existiam coisas que ele ganhou. Ganha drone, ganha notebook, ganha celular, inúmeros jogos, mas ele não conhecia, não sabe como funciona, e a premissa é que ele vai usar aquilo da forma como ele acredita que é para usar. E quando aquele que foi cheio de dádiva e entregou esses presentes vai embora, ele começa a utilizar e desfrutar, se relacionar com aqueles presentes da forma como ele achava que era necessária e correta. E para desembrulhar esse presente que nós estamos falando, nós vamos precisar passar pelo contexto dessa carta antes. E aqui nós chegamos diante da cidade de Éfeso, que era uma grande cidade com cerca de 2.500 habitantes. Na época, Roma tinha entre 1 milhão e 1,5 milhão de habitantes. Era a capital da Ásia Menor e um centro comercial e religioso bastante expressivo. E essa foi a cidade a cidade mais importante no ministério de Paulo, ao ponto que naquele percurso de viagens das 3 primeiras viagens missionárias, que durou 12 anos, 3 anos ele permanece vivendo em Éfeso. E Paulo inicia ali a sua jornada pregando o evangelho e confrontando na sinagoga durante 3 meses. Isso está lá em Atos 19, e depois ele se retira da sinagoga e vai para a escola de Tirano, onde ele dava aula, segundo aos estudiosos, das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Né? Muito tempo. Você já pegou o gancho, né? Você já conseguiu captar o que eu quero dizer aqui, né? Muito tempo ele passava pregando o evangelho. Então, eu tenho um pouco menos de tempo que ele, mas eu vou fazer valer esse tempo. Então, fique tranquilo, se agarre na cadeira, que a gente tem uma longa jornada. Brincadeira, não vai ser assim. A carta, meus irmãos. Então, essa é a realidade da cidade, esse contexto onde Paulo estava, o que estava acontecendo. Essa epístola é uma epístola importante porque ela carrega uma grande expressão doutrinária e teológica. É a segunda carta de Paulo mais relevante teologicamente, depois de Romanos, imediatamente. O que fez com que ela fosse copiada e foi usada como uma carta circular para outras igrejas. Então ela se tornou como que uma aula de eclesiologia aberta de Paulo. Né? E a ideia geral dessa carta é: considerem o que Deus fez, quem Ele é, vejam a comunidade que vocês pertencem agora, percebam aonde essa comunidade de vocês se encaixam nesse plano, nessa história que Deus criou. Basicamente, Efésios vai falar desses grandes temas. E Paulo ele estava escrevendo para um público que eram pessoas daquela região da Ásia Menor, em Éfeso também, que eram pagãos gentios, predominantemente pagãos gentios, e aí compunham, então, a igreja de Éfeso. Então, o contexto deles, eles tinham muito medo dos deuses greco-romanos, aqueles deuses ligados ao Estado romano, ao ponto que o imperador era tido como um deus, nessa época, porque os deuses eram nervosos, eram temperamentais, tinham medo do mundo espiritual, os espíritos elementares, e praticavam cultos de mistério que haviam ali naquela região, a fim de aplacar a ira daqueles deuses, apaziguar. E esse povo era, na sua maioria, um povo escravo, que não tinha privilégios diante da sociedade romana e viviam cheios de medo. Essa era a audiência de Paulo aqui. Medo de Roma eles tinham, medo dos deuses, então era um grande bololô, um bololô danado naquela região. Um sincretismo religioso absurdo. Mas essas pessoas receberam o evangelho. Foram essas pessoas que receberam. E nessa carta é como se Paulo estivesse falando: meus irmãos e minhas irmãs, vocês não têm ideia do presente que vocês ganharam da parte de Deus.
Vocês precisam observar agora o que está incluído nessa boa nova que vocês receberam, nessa grande salvação. E Paulo vai desembrulhar esse presente, esses 3 laços agora, falando a respeito das bênçãos espirituais que tem aqueles que estão unidos em Cristo, aqueles que ele predestinou, que ele escolheu, que ele adotou. E aí nós entramos no verso 3. Ao longo desses versos que nós lemos, do 3 ao 14, Paulo está dando graças, é uma grande ação de graças, uma exultação, um louvor, ele não para. Ele começa a falar e não tem pausa. Quando ele está cheio, como ele está cheio pelo Deus vivo, não tem nem como respirar. Ele segue exultando e apresentando a obra de Deus em Cristo pelo Espírito. O verso 3 é a introdução desse grande louvor e adoração de Paulo. Ela representa o Deus Pai, o Deus Filho e as bênçãos espirituais, que ele vai contemplar ao longo do texto e falar mais a respeito delas. E a primeira grande ressalva que ele faz e confronta aos Efésios é quando ele fala o Deus e Pai. Isso não cabe na cabeça deles. Porque os deuses que a gente conhece não são pai. Eles são tiranos. Eles são distantes. Como assim Deus e Pai? E ele sublinha isso. Nesse Deus, o texto continua, fala que eles receberam todo tipo de bênção nas regiões espirituais. Bênçãos logo aonde eles têm medo. Nesse mundo invisível que eles temem. Aí mesmo vocês foram abençoados por esse Deus que é Pai. E Paulo segue escrevendo a fim de que ocorra uma mudança no entendimento desses homens, dessas mulheres, que viviam nesse contexto, a fim de que eles conseguissem desfrutar do evangelho genuíno, sem aquelas ideias contaminadas que impedem que a gente conheça a Deus. Ideias erradas que muitas vezes nós cultivamos, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Paulo está falando para quebrar justamente isso. E agora eles vão começar a ouvir o que Deus fez por eles. E aqui nós vamos desembrulhar o primeiro laço desse presente. O Deus Pai. Agora eles vão entender por que o evangelho chegou a eles. Homens e mulheres que viviam uma expectativa de vida de 30 anos de idade no Império Romano. Como assim esse evangelho, essa notícia chegou a nós? Por quê? Eles vão conhecer agora. No capítulo 4 nós vemos que antes da fundação do mundo, esse Deus que é Pai os escolheu, esse Deus que é Pai os predestinou para serem adotados, para receberem essa adoção e serem santos e irrepreensíveis para o louvor da glória dele. Quem fez todas essas coisas, meus irmãos? O Pai. Ele realizou tudo. O Pai realiza essa obra. Esse primeiro laço é o Pai. Um Deus que é Pai. Um Deus que acolhe e abraça. Não é um Deus distante, que humilha, que pune, mas é um Deus que abraça. É o Pai. Ele é o princípio de todas as coisas. O Pai que é a fonte, que é a origem de tudo que existe. O Pai que é o supremo arquiteto da criação, da redenção, da nossa salvação. Esse é o Pai, é aquele que as coisas têm princípio e também encontram finalidade. Veja que maravilhoso é esse presente. Que maravilhoso. E Paulo enfatiza isso para que esses irmãos consigam entender o quão poderoso Deus é, mas ao mesmo tempo, o quanto esse Deus amou e os ama. O quanto esse Deus é soberano, mas o quanto esse Deus abraça e acolhe. E é como se Paulo estivesse dizendo, vocês não pegaram Deus de surpresa. Vocês estavam lá, ouviram uma mensagem, de repente começaram a amar a Deus. Deus falou, olha, como você me ama. Eu vou te adotar, você vai ser meu filho. Não, Deus foi quem escolheu vocês, Efésios. Foi Deus quem escolheu antes. Ele ama vocês independente do que vocês foram, eram, pensam a respeito de vocês. E Ele escolheu vocês para viverem para a sua glória nesse mundo. Uma vida digna, uma vida afetada nessa fé que agora vocês creem, distinta, diferente, separado, no meio desse mundo doido que vocês vivem. Para que vocês vivam como santos e irrepreensíveis nessa terra. O Pai é aquele que adota filhos, meus irmãos. E que coisa maravilhosa. Que presente maravilhoso. Que presente glorioso. Esses deuses do tempo antigo, greco-romanos, eram deuses que jamais chamariam os seus súditos de filhos. Eram deuses que iriam punir, queriam estabelecer regras, mas que jamais falariam com seus súditos, aqueles que se rendem a eles, como filhos. Jamais. Isso é especial.
Porque o Deus soberano, onipotente, onipresente, excelso, nos seus atributos indizíveis, incomunicáveis, ele se faz o nosso Pai, o nosso acolhedor, que nos protege. Quando nós temos medo, ele está ali. Quando nós carecemos, ele nos dá. Quando nós estamos inseguros, ele fala, eu sou a sua segurança. Isso foi uma bomba para ele naqueles dias. Porque eles não tinham valor algum para o Império Romano, mas foram amados por Deus. Esse Deus Pai colocou o nome deles no livro da vida, antes da fundação do mundo. E agora eles são chamados não mais de malucos, de escravos que não valem nada, mas são chamados agora filhos. Isso é uma bomba para nós hoje, porque nós da mesma forma não escolhemos Deus. Nós queremos qualquer outra coisa menos Deus. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Não há. E Deus ainda assim falou, eu amei você antes de você existir no ventre da sua mãe. Não porque você é bonito ou bonita, né? Tem gente que é mais bonita, tem gente que não é tão bonito, mas não é isso, não foi por isso. Foi porque ele escolheu na sua livre graça e vontade, nele mesmo, ele planejou isso. O Deus Pai, que é a origem e fonte, sonhou com isso. E tudo isso para o louvor da glória da sua graça, dando a nós, gratuitamente, no amado. E agora nós vamos desembrulhar o segundo laço. O segundo laço que nós vamos desembrulhar desse grande e precioso presente é o Deus Filho. Já vimos o Pai. Agora a face do Filho, debaixo desse laço. Como esse Deus que planejou, que é fonte, que é a origem, que é da onde todas as coisas partem. Que se você recebeu uma bênção, é porque Deus designou ela a você e deu. O Deus Pai. Todas as coisas boas têm como fonte Ele mesmo. Como Ele realiza todas essas coisas? Isso tudo acontece por meio de Jesus. O foco agora de Paulo aos Efésios é o amado. É o Filho amado. Que tem um Pai, o eternamente Pai do eternamente Filho, Jesus Cristo, o amado. Se nós não existíssemos, meus irmãos, Jesus seguiria sendo o amado de Deus. Se o tempo não existisse, ele seguiria sendo amado. Isso tudo só é possível porque Deus o amou infinitamente e depositou o seu amor nele. Deus, o amante, derramou seu amor no amado. O alvo do amor de Deus, dos dons de Deus é Cristo. Mas eles escolheram, antes da fundação do mundo, criar todas as coisas. E os seres humanos foram criados. E agora nós recebemos. O que muda agora, quando Cristo é enviado, é que se nós éramos antes filhos da ira, distantes de Deus, não merecedores e dignos de nada, agora em Cristo somos acolhidos, unidos. E porque estamos unidos a Cristo, o amor do Pai que estava sobre o Filho amado recai sobre nós. O amor do Pai que estava sobre o seu Filho unigênito agora recai sobre nós. Os dons de Deus em Cristo são os dons de Deus em nós agora. Recebemos isso tudo em Cristo, porque o Pai amou o Pai amou o Filho, e esse Filho se entregou por nós, por amor. Tudo que era do Pai era do Filho. Jesus disse, tudo o que o Pai tem é meu. E agora, segundo a teologia e o ensino bíblico, nós que fomos enxertados nessa videira, nós fazemos parte, membros do corpo de Cristo. Ou seja, estando em Cristo, enxertados nele, recebemos todo o amor, a glória, a beleza que o Pai derramou no seu Filho. Somos co-herdeiros com Cristo das bênçãos do Pai. Que presente mais belo, mais elevado, mais precioso. Nós recebemos tudo isso em Cristo, meus irmãos, porque Cristo, segundo o verso 7, fala, Ele nos deu a redenção pelo seu sangue, para o perdão de pecados. Fomos redimidos em Cristo, fomos acolhidos em Cristo, fomos abraçados por uma enxurrada de amor que flui de Deus em Cristo. E agora recebemos redenção, perdão dos pecados, por causa da infinita riqueza da sua graça, desse
Filho amado que tem uma graça infinita. Graça essa que se derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. A graça é vivida num derramar. Não foi uma gota, não foi um respingar, foi derramada. Deus Pai derramou a graça em nós. E ela se mostra na redenção e depois disso no desenvolvimento da salvação. Porque o Espírito agora desenvolve a nossa salvação, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e nos fazendo entender que Deus tinha um plano em Cristo. Agora nós temos a compreensão que Deus tinha um plano. Ele está falando em Efésios, Deus é o seu Pai. Esse Deus que é Pai, que não é tirano, mas governa com amor. Esse Deus que é Pai tem um plano, e o plano está no seu Filho. E agora eu vou revelar esse plano para vocês, porque a graça alcançou vocês, derramou. Esse plano vai ser revelado. Agora vocês vão entender que o centro de toda a existência é o meu Filho, é Jesus. Ele está grifando aos santos e fiéis em Éfeso: irmãos, a graça foi derramada sobre vocês em entendimento e sabedoria. Agora, pois, vejam, Jesus não é apenas o Salvador de vocês, mas o centro da existência de todos e todas na terra. Ele é o centro, queiram ou não. Não o governador, não o imperador, não os deuses greco-romanos. Cristo é o centro da vida de vocês. Tudo gira em torno dele. Sabe qual é o meu plano? Paulo está falando para ele. Sabe qual é o plano de Deus? Verso 10. Fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra, no momento propício da agenda divina. Que presente glorioso. Que presente majestoso. Diante dos nossos olhos. Através de Jesus, meus irmãos, nós somos salvos e iluminados. Por causa de Jesus. E agora entendemos. Cristo é o centro da nossa vida. Se Ele não está no centro, a nossa vida gira fora de órbita. Ele não é apenas o Salvador individual. Todas as coisas estão convergindo nele. Ele não é apenas o Salvador individual. Jesus Cristo é também o Salvador, o Cristo cósmico. Ele redime os meus e os seus pecados, mas Ele também está resgatando toda a criação. Toda a terra está convergindo para Cristo. Ainda que você pense, não, o mundo está girando a esmo. Não, todas as coisas estão convergindo para Cristo. Em um determinado momento, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a glória de desembrulhar o segundo laço desse presente. Todas as coisas estão se encontrando em Cristo. E os Efésios estão desembrulhando esse presente, meus irmãos, não esqueçam. Estão abrindo o pacote agora. Estão lendo o contrato. Não sabem como as coisas funcionam. Eles receberam o Evangelho, eles creram em Cristo, mas eles não sabem o que faz parte do pacote que é crer em Cristo. E muitos de nós, muitas pessoas estão em igrejas hoje. Muitas pessoas frequentando cultos, fiéis nesse sentido, mas são exatamente como esses irmãos em Éfeso. São cheios de medo, cheios de pensamentos errados a respeito de Deus, da igreja, do próximo, da vida. Buscando nutrientes em fontes contaminadas, porque não conhecem e não entendem a transparência, a clareza, não conhecem o poder da mensagem pura e simples do Evangelho, que não é simplista jamais. Estão vivendo a vida cristã de uma maneira incompleta, deformada, manca, quando Deus deu um presente perfeito, que nós podemos desfrutar plenamente, mas escolhemos viver, muitas vezes, baseados no medo, na insegurança, cogitando coisas erradas a respeito de Deus. Mas nós recebemos sabedoria de Deus em Jesus, e começamos a entender que toda a história, todo o mundo gira ao redor do Senhor Jesus. Que presente magnífico. Se o Pai fez todas as coisas, recorde comigo, e todas as coisas Ele fez como fonte primária, como princípio,
para a sua glória, o louvor da graça da sua glória, ele realiza tudo isso por meio de Jesus. Esse é o segundo passo, ele realizando. E através de Jesus nós recebemos adoção, redenção, remissão e nos tornamos herança. O terceiro passo é que agora, conscientemente, os efésios e nós somos chamados a participar e conhecer conscientemente o plano divino. Somos maturados e preservados pelo Deus Espírito Santo. Há uma operação trinitária, meus irmãos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando na nossa salvação e para cumprir o seu propósito divino. Deus Pai planejando, Deus Filho executando e Deus Espírito Santo aplicando. Todas as coisas por louvor da glória da sua graça. Se o Pai é a fonte da salvação, meus irmãos, o Filho é a viabilização da salvação e o Espírito Santo é a aplicação da salvação. Se o Pai é o arquiteto da salvação, o Filho é o executor do plano salvífico e o Espírito Santo é o aperfeiçoador. Se Deus é o amante, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor. O vínculo entre Pai e Filho. E essa é a festa eterna. Nós somos chamados a desfrutar dessa realidade. Deus fala assim, eu quero que esses seres se alegrem com o que me alegra. E o que me alegra é a minha própria glória, quem eu sou. Sou eu me doando, como Deus Pai ao Filho e ao Espírito, e o Deus Filho doando-se a mim e ao Deus Espírito. E o Deus Espírito se doando ao Deus Pai e ao Deus Filho. E ninguém tem falta de nada. E a eternidade e Deus em si mesmo é um regozijo eterno e perpétuo que nós somos chamados a nos alegrar e participar agora, hoje e eternamente. E agora nós vamos desembrulhar o terceiro laço. O terceiro laço é o Deus Espírito Santo. O verso 13 vai dizer, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Veja, esse plano de Deus Pai, que é executado pelo Deus Filho, agora é garantido pelo Deus Espírito Santo. A operação trina na nossa salvação. O selo era o que o rei usava, um anel que tinha um emblema que representava a sua assinatura. E quando eles queriam enviar uma carta, eles selavam, colocavam aquele anel, selo, na cera, e aquilo era propriedade do rei. Era ser marcado, era ser carimbado, aquilo pertencia. E o carimbo de propriedade de Cristo é o Espírito Santo. Como nós sabemos que pertencemos a Cristo? Quando fomos selados pelo Espírito. Quando cremos e fomos batizados. Nesse momento fomos selados. Você é minha propriedade agora. Eu guardo, protejo, ninguém coloca a mão. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o que há de vir, nem o que é. Nada. Selados. Romanos 8:9 vai falar, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Que presente maravilhoso. E além disso, ele é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor. É aquele que nos dá direito de receber a herança. Herança porque fomos adotados, porque fomos feitos filhos. Agora, a escritura que valida a nossa herança é o Espírito Santo. Eu tenho direito da herança. Cadê a escritura? Está aqui. É o selo do Espírito Santo. É o penhor do Espírito Santo. Ele é o sinal, a garantia de que fomos feitos filhos de Deus em Cristo. E além disso, ele nos dá uma experiência agora como penhor. Ele nos garante viver antecipadamente os bens que haveríamos de viver apenas quando Deus consumar o seu reino. E hoje nós vivemos isso pelo Espírito. Essa ação é dada pelo Espírito, recebemos as bênçãos, desfrutamos da esperança, da garantia, do descanso, do privilégio que é sermos feitos filhos. Você que tem um filho sabe que o seu filho descansa perto de você. Sabe quando tudo vai mal, ele sabe o lugar onde ele deve colocar a sua cabeça, no seu peito, no seu colo. Nós temos um Deus que é Pai, um irmão que nos protegeu.
que deu a vida por nós, que entrou na frente, que assumiu a responsabilidade como primogênito. E temos também o Espírito Santo, nosso amigo, que está ao nosso lado, que nos garante nessa jornada. Eu não sei você, meu irmão, mas quando olhamos para esse presente desembrulhado, é muita maravilha. Eu não sei como fica o seu coração diante da exposição do Evangelho de Deus, através de Paulo aos Efésios. Eu não sei como fica a sua mente quando recebe essas informações, mas eu sei como ficou a mente e o coração de Paulo. Ele não conseguiu suportar, e a sequência do texto, os versos 15 ao verso 23, ele irrompe em oração, cheia de graça, cheia de exultação, uma oração em favor, abnegada. Ele não conseguiu suportar, ele se derrama, eu não me aguento, eu preciso orar isso. E a mesma coisa acontece com ele em Romanos 11, quando ele vem expondo Romanos e fala, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Você é gigante, Senhor, você é majestoso, você é incomensurável, eu te desejo, eu te quero, se estenda aos irmãos. Nós te precisamos. Paulo irrompeu, depois de falar da eleição, da predestinação, da redenção, da salvação e da adoção. Ele começa a orar, porque ele está diante de um presente, que mesmo ele conhecendo esse presente, ele é fascinado dia após dia. Ele não consegue parar de falar aí desse presente ao ponto de louvar exultando a Deus sem pausas. E como pastor, meus irmãos, aqui, o meu coração, o nosso coração enquanto pastores se aperta em ver pessoas que não conseguem desfrutar dos benefícios da salvação. Em ver pessoas que têm um tesouro nas suas mãos e não sabem o que fazer com aquele tesouro, ele permanece embrulhado. E uma das maneiras erradas de se entender a salvação é quando olhamos para dentro de nós mesmos, olhar o que Deus fez em mim, e não o que Deus fez de belo e grandioso na sua obra, o trabalho magnífico que Deus executou. E muitas vezes a gente olha para dentro. O presente está também dentro, é o Espírito. Mas nós olhamos só para nós. Vamos dicotomizar isso, vamos separar as coisas. Eu não estou na igreja agora, afinal eu preciso me encontrar. Precisamos olhar para o que Deus fez em Cristo. Isso é belo, grandioso, ao ponto de nos salvar. Quanto mais você conhece aquilo que Deus fez, meu irmão, minha irmã, mais você conhece quem Deus é. Porque o propósito de Deus é revelar a si mesmo. Esse é o propósito de Deus. Por isso que conhecê-lo é bálsamo, é alívio, é regozijo. Nós, como pastores, Paulo e Deus, nós queremos que vocês desfrutem plenamente do que é a grandiosa obra de Deus em nosso favor, tendo plena satisfação, pleno regozijo. E o que esse texto nos ensina, para nós finalizarmos? Primeiro, a respeito da igreja. Por que não nos importa pertencer à igreja tantas vezes? Esse texto nos ensina a respeito do valor da igreja. Meus irmãos, a igreja é a única proposta de Deus para o mundo. A igreja, ouça isso, é a única proposta de Deus para o mundo. A fé cristã, ela não se define na nossa individualidade. Quando nós vemos Efésios, nós aprendemos que quando Deus ele fez todas as coisas, ele comemorou e celebrou em um lugar, na igreja. Deus celebra a sua obra, se contenta de maneira especial na igreja, que é o seu corpo. Na igreja, que é a única maneira pela qual Cristo se faz presente hoje, aqui. É quando o povo de Deus se reúne em seu nome, ele se faz presente no meio da sua igreja. É assim que ele caminha, se movimenta nessa terra, é pela sua igreja. Então deixe de viver a vida de maneira isolada, individualista.
prepotente, achando que você consegue sozinho. Não existe cristianismo sozinho, autônomo, separado do corpo. Somos como um membro fora do corpo, seco, sem vida. Não adianta ouvirmos o sermão um dia, um domingo, faltar 2, 3, de repente a gente ouve na internet, mas não vivemos igreja. Não somos pregados dentro da comunhão dos santos. Não partilhamos as cargas uns dos outros, não amamos, não perdoamos, não recebemos o perdão, não vivemos a comunhão diária, que é a graça de viver unido a Cristo, viver no seu corpo. É no corpo de Cristo que a cura, não é longe. Eu preciso organizar minha vida, então eu vou sair daqui, preciso depois, quando tiver tudo certo, eu volto. Não, errado, você não vai organizar, você vai se atrapalhar mais. Aprendemos a valorizar a igreja. Em Efésios, Deus faz o seguinte, ele fala, venham aqui, agora eu vou revelar um mistério para vocês, preste atenção. Aí a galera fica assim, né? Meu Deus, será que Deus vai falar? É algo muito místico, é uma parada muito doida. Aí ele vem. Há uma grande coisa que eu quero revelar para vocês. Um projeto meu. Sabe o que é? A igreja! Você e o seu irmão chato vivendo juntos. Você e o seu irmão que te aborrece, que te pisa no calo, que pede livro emprestado e não devolve. Você e o seu irmão, tá vendo? Confirmou. Isso é ser igreja. É partilhar as alegrias e as frustrações. É caminhar junto em alegria para a glória de Deus. É ser modelado por esse varão e essa varoa que está do seu lado. Vamos, profeta. Se alegre com Deus, com que Deus se alegra, que é a sua igreja. Mas o texto também nos ensina que devemos conhecer o Pai. Ele quer. Esse texto nos instiga, conheçam o Pai. Nós conhecemos o Deus soberano, aquele Deus que operou na nossa dificuldade, fez brotar a água da rocha. Nós conhecemos o Deus que é excelso, elevado, aquele Deus que abriu o mar vermelho, que é poderoso, mas pouco nós conhecemos o Pai. O Pai exige uma relação. O Pai exige uma intimidade, que é conhecida quando Ele acende a luz e vemos o nosso coração podre e sujo. Mas não nos assustamos. Caímos de joelho aos pés da cruz. Caímos de joelhos na comunhão dos santos. Permitimos que as feridas que nos matam, elas agora escorram aos pés da cruz e Jesus lance seu bálsamo. Nós precisamos conhecer o Pai e por isso nós recebemos espírito de entendimento, espírito de sabedoria, os olhos do nosso coração foram iluminados, por isso conhecemos agora as riquezas da nossa herança. O objetivo é conhecer essa realidade, quem Deus é. E agora, conhecendo quem Deus é, nos maravilhamos com Ele, quem Ele é. Nós não nos maravilhamos mais, não nos encantamos, nada nos encanta. Como viver a eternidade com Deus se não amamos as coisas celestes? Como passar a eternidade regozijando-se na festa trinitária, que é Deus, um regozijo eterno de Deus e alegre e contente no seu amor, se não amamos Ele hoje, se o amor de Deus não nos impacta hoje, se Ele não é o nosso Pai amado? Somos chamados a conhecer, e conhecendo, vamos ficar admirados com quem Deus é. Nos falta admiração. E nós, porque não conhecemos, ficamos inseguros, com medo, como os efésios. Vivemos um medo existencial. Não, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu tenho medo que aconteça aquilo. Em outras situações, falamos, não, eu não vou fazer porque eu tenho medo que dê errado, tenho medo que aquilo aconteça. Não vou fazer. Não, acho que eu vou... Hoje eu penso em fazer aqui. Não, mas e se der errado? Putz. E se eu tomar aquela atitude? E se eu me relacionar com aquela pessoa? Não, eu tenho medo que aconteça isso, que eu me fira. Que não... Nós vivemos fundamentados no medo. E não no amor de Deus. Não no conhecimento de Deus. Vivemos um medo existencial. E quando as coisas ficam difíceis e são abaladas, nós nos abalamos junto. Porque nós não conhecemos a segurança que Deus é. Deus, meus irmãos, é uma rocha eterna. Deus é uma segurança eterna. 2 Samuel 22:32 diz, pois quem é Deus além de Senhor, e quem é rocha, senão o nosso Deus?
Isaías 26:4, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E Salmos 95:1 vai dizer, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Esse é o nosso Deus. Quando o conhecemos, vemos a rocha que Ele é. E ainda que as circunstâncias se abalem, ainda que nosso exterior esteja se deteriorando, o nosso interior se renova a cada dia. Ainda que as coisas vão mal, o nosso coração, a alegria e o contentamento da salvação permanecem nos sustentando. Quando as enfermidades vêm, quando o luto vem, quando falta recursos, permanecemos firmes, porque a nossa rocha é o Senhor. Os temores, então, são entregues em oração. E, por fim, o texto nos ensina o valor da oração. Em Efésios, Paulo ora no capítulo 1, no capítulo 3 e no capítulo 6. Sabe como nós vamos usufruir desse presente que desembrulhamos essa manhã? A oração é o meio pela qual nós usufruímos das dádivas que Deus nos deu, desse presente. A oração é o meio pela qual nós usufruímos desse presente. Nós vivemos a eternidade agora. Pela oração, nós entramos na dança da pericorese eterna do Deus Trino. Damos as mãos a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito e dançamos em alegria com Ele, nos regozijando na salvação e na segurança do nosso Deus. Mas por que nós não oramos? Por que a gente não ora, então? Porque a nossa cabeça está cheia de nós mesmos, meus irmãos. Cheia da autossuficiência que nós temos, da independência que nós temos, da garantia que nós temos na nossa força. Cheia de coisas irrelevantes, cheia de percepções, preocupações e percepções fúteis e inúteis. Mas quando nós bebemos da palavra de Deus, conhecemos quem Ele é, e nos encantamos, então, com esse Deus, a oração é simplesmente um retorno a Deus. Ela simplesmente flui de uma maneira diferente. A oração é um retorno, a oração é resposta. Quando estamos encantados com o presente da salvação. A oração é valiosa. A oração é a força do povo de Deus. E ela vai ser sempre um mistério que nos coloca no nosso lugar. Falar com um Deus que nós não vemos, coisas que Ele já sabe, e que muitas vezes nós falamos e atrapalhamos, na verdade. Mas coisas que Ele já sabe, parece loucura, mas desenvolve a nossa dependência de Deus. Aprendemos a confessar a soberania de Deus. Não, ela não muda a vontade de Deus. Orar e muito pedir não muda a vontade de Deus. Pelo contrário, o objetivo da oração é alterar a nossa vontade e conformar a nossa vontade à vontade de Deus. É por isso que Paulo coloca os teólogos que estão esperando a exposição da sua carta sentados para que ele comece a orar. Uma espiritualidade equilibrada, doutrina e devoção. Tim Keller fala que orar é o nosso modo de participar da felicidade de Deus. Orar é o nosso modo de participar da felicidade de Deus, da festa de regozijo eterno que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão vivendo nesse exato momento, desde a eternidade passada e até a eternidade futura. Amém? Que possamos desfrutar desse presente. Abrimos esse presente nessa manhã. Agora use ele com sabedoria e em sua plenitude. Vamos orar?